Você já ouviu falar de alguém que sobreviveu a uma execução brutal? A história do apóstolo João é uma das mais fascinantes e milagrosas do cristianismo. Condenado a ser fervido em óleo fervente, João emergiu ileso, um milagre que deixou seus perseguidores perplexos. Hoje, vamos explorar essa incrível história e entender como a fé de João e o poder de Deus o protegeram de um destino terrível. Prepare-se para uma jornada de fé, coragem e milagre. A história do apóstolo João é uma das mais fascinantes do Novo Testamento. Ele foi um dos discípulos mais próximos de Jesus, testemunhando diversos milagres e eventos cruciais. Sua trajetória nos oferece insights profundos sobre fé, perseverança e o poder transformador do amor divino. João, filho de Zebedeu, nasceu em Betsaida, uma pequena vila de pescadores. Ele cresceu em uma família dedicada à pesca, mas sua vida mudou radicalmente quando atendeu ao chamado de Jesus. Junto com seu irmão Tiago, ele deixou tudo para seguir o Mestre. Como discípulo, João teve um papel fundamental no ministério de Jesus. Ele presenciou milagres, ouviu ensinamentos profundos e participou de momentos íntimos e decisivos na vida de Cristo. Sua proximidade com Jesus o tornou uma testemunha ocular de eventos que moldaram a fé cristã. João recebeu de Jesus o apelido de Filho do Trovão, possivelmente devido à sua natureza ardente e zelosa. Esse título revela um aspecto de sua personalidade apaixonada que se manifestava tanto em sua defesa da fé quanto em seu amor pelo próximo. A relação íntima de João com Jesus é evidente em muitos momentos narrados nos evangelhos. Ele foi um dos poucos discípulos presentes em momentos cruciais, como a Transfiguração e a Última Ceia. Esse relacionamento especial refletiu-se em seus escritos, destacando o amor e a verdade de Cristo. A relação íntima de João com Jesus é evidente em diversas passagens dos evangelhos. João é frequentemente descrito como o discípulo amado, indicando uma proximidade especial com o Mestre. Essa intimidade permitiu que João tivesse acesso a momentos cruciais e revelações profundas durante o ministério de Jesus. João estava presente no Monte da Transfiguração, onde Jesus revelou sua glória divina a um seleto grupo de discípulos. Esse evento foi um marco espiritual para João, fortalecendo sua fé e compreensão da verdadeira natureza de Cristo. A experiência no monte consolidou sua posição como um dos discípulos mais próximos de Jesus. Na última ceia, João ocupou um lugar de destaque ao lado de Jesus. Essa proximidade física simbolizava a profundidade de sua relação com o Mestre. Durante esse momento solene, João testemunhou a instituição da Eucaristia e a revelação da traição de Judas, eventos que moldaram sua compreensão do sacrifício de Cristo. O testemunho de João na crucificação de Jesus foi um ato de coragem e devoção. Ele permaneceu ao pé da cruz, oferecendo conforto a Maria, mãe de Jesus, e recebendo dela a incumbência de cuidar dela como sua própria mãe. Esse gesto final de Jesus reforçou a confiança e o amor especial que ele tinha por João. Durante o início do cristianismo, os seguidores de Jesus enfrentaram intensa perseguição. Vivendo sob o domínio romano, os cristãos eram frequentemente alvo de violência e discriminação. Esse ambiente hostil testou a fé de muitos, mas também fortaleceu a determinação daqueles que permaneciam firmes em suas crenças. O imperador Domiciano, conhecido por sua crueldade, intensificou a perseguição aos cristãos. Ele via o cristianismo como uma ameaça ao seu poder e à unidade do império. Sob seu reinado, muitos cristãos foram presos, torturados e executados, criando um clima de medo entre os fiéis. Os motivos da perseguição aos cristãos eram variados. Além de serem vistos como subversivos, os cristãos se recusavam a adorar os deuses romanos, o que era interpretado como um desafio direto à autoridade imperial. Sua fé exclusiva em Cristo contrastava com o politeísmo prevalente na sociedade romana. Os métodos de execução usados contra os cristãos eram brutalmente eficazes. Muitos foram lançados aos leões, crucificados ou queimados vivos. Esses atos de crueldade tinham como objetivo desmoralizar a comunidade cristã e dissuadir outros de se converterem ao cristianismo, mas muitas vezes produziam o efeito contrário. Os cristãos, por sua vez, tornaram-se alvos fáceis devido à sua natureza pacífica e à recusa em adotar práticas pagãs.
Essa vulnerabilidade os expôs a constantes ataques e injustiças. No entanto, a fé e a resiliência demonstradas por muitos cristãos durante esse período serviram de inspiração para gerações futuras. Entre os métodos brutais de execução, destacavam-se as crucificações, queimaduras vivas e lutas contra feras no Coliseu. Essas práticas visavam não apenas eliminar os cristãos, mas também servir de espetáculo público. Era uma maneira de intimidar e desencorajar qualquer desvio da religião oficial do Império. O impacto dessas perseguições na comunidade cristã foi profundo. Muitas comunidades foram dizimadas, mas a fé dos sobreviventes se fortaleceu. As histórias de martírio inspiraram outros cristãos a manterem sua crença, mesmo diante de ameaças mortais. A perseguição, paradoxalmente, consolidou a fé cristã. João, o apóstolo, não escapou desse destino cruel. Julgado por sua fé inabalável em Jesus, foi condenado à morte de uma forma especialmente terrível: ser imerso em óleo fervente. Essa sentença brutal pretendia ser um exemplo para todos os cristãos, demonstrando o poder do império sobre a fé. No entanto, um milagre aconteceu. Quando João foi mergulhado no óleo fervente, ele emergiu ileso, sem qualquer queimadura. Esse evento extraordinário causou espanto entre seus perseguidores, que não conseguiram entender como ele sobreviveu. Para os cristãos, foi um sinal claro da proteção divina e da verdade da fé. João, acusado de espalhar a fé cristã, foi condenado a ser executado em óleo fervente. A sentença visava mostrar o poder do Império Romano e intimidar os seguidores de Cristo. No entanto, os algozes não previram o que estava para acontecer no caldeirão escaldante. Quando João foi mergulhado no óleo fervente, algo extraordinário aconteceu. Em vez de sucumbir à morte, ele emergiu ileso, sem sequer uma queimadura. O milagre deixou tanto os carrascos quanto os espectadores atônitos, questionando o poder divino que o protegeu. O espanto dos perseguidores foi imediato e profundo. Eles esperavam ver João agonizando, mas encontraram um homem intacto, testemunhando seu Deus. O evento abalou a confiança deles nas práticas pagãs e levantou dúvidas sobre a eficácia de suas ações contra os cristãos. A comunidade cristã celebrou o milagre como um sinal de que Deus estava com eles. O episódio fortaleceu a fé dos seguidores, inspirando coragem e renovando a esperança em tempos de perseguição. Para muitos, João se tornou um símbolo vivo da proteção divina e do poder da fé. Testemunhos históricos sobre o milagre de João no óleo fervente se espalharam rapidamente. Escritores da época documentaram o evento, e ele foi passado de geração em geração. A história não apenas afirmava a divindade de Cristo, mas também destacava a perseverança e a resiliência dos primeiros cristãos. João foi sentenciado ao exílio na ilha de Patmos, uma decisão tomada pelas autoridades romanas para silenciar sua influência crescente. Patmos era uma ilha rochosa e isolada no mar Egeu, utilizada frequentemente como local de banimento. Longe das comunidades cristãs, João enfrentou a solidão, mas encontrou consolo na fé. Em Patmos, João levou uma vida simples e austera, longe das comodidades. Sua rotina era marcada pela meditação e oração, buscando conexão direta com Deus. A adversidade do exílio não enfraqueceu sua determinação. Pelo contrário, fortaleceu ainda mais sua convicção espiritual e a missão de transmitir mensagens divinas. Foi em Patmos que João teve suas visões apocalípticas, revelações impressionantes sobre o fim dos tempos e a segunda vinda de Cristo. Essas visões, carregadas de simbolismos e profecias, o inspiraram a escrever o livro de Apocalipse. Cada imagem e mensagem refletia a esperança de um futuro redentor para a humanidade. Durante seu exílio, João redigiu o livro de Apocalipse, um texto repleto de visões proféticas e mensagens às 7 igrejas da Ásia Menor. Com uma linguagem vívida e simbólica, ele transmitiu revelações sobre o fim dos tempos, a luta entre o bem e o mal, e a vitória final de Cristo. As cartas às igrejas contidas no Apocalipse de João carregavam uma mensagem de esperança e perseverança. Ele exortava os cristãos a se manterem fiéis diante da perseguição e das adversidades. Cada carta oferecia instruções, encorajamento e advertências, reforçando a importância da fé e da resistência espiritual em tempos difíceis. João retornou à cidade de Éfeso após seu exílio na ilha de Patmos,
onde foi recebido com grande alegria pela comunidade cristã. Sua volta trouxe um renovo espiritual e ele continuou a pregar e ensinar, fortalecendo a fé dos seguidores e consolidando os ensinamentos de Jesus Cristo na região. A fé inabalável de João serviu de exemplo para todos ao seu redor. Mesmo diante das adversidades, ele nunca vacilou em suas crenças e permaneceu firme na missão de espalhar a mensagem de Cristo. Sua convicção inspirou muitos a manterem a fé em momentos difíceis. A perseverança de João diante da perseguição foi uma lição de vida. Ele enfrentou torturas, exílio e a constante ameaça de morte, mas nunca desistiu de sua fé. Sua coragem e determinação mostraram que é possível manter a esperança mesmo nas circunstâncias mais adversas. Para os cristãos de hoje, a história de João é uma fonte de inspiração. Seus atos de fé e coragem incentivam a continuar a jornada espiritual, independentemente dos desafios enfrentados. Ele é um exemplo vivo de que, com fé, é possível superar qualquer obstáculo e encontrar a força para seguir em frente. O testemunho de João é crucial para a fé cristã. Ele não apenas viveu ao lado de Jesus, mas também presenciou e registrou momentos-chave da vida de Cristo. Seu relato oferece uma visão íntima e detalhada, fortalecendo a fé dos crentes e servindo como uma fonte inestimável de inspiração espiritual. A sobrevivência de João, mesmo diante de tentativas de execução e do exílio, exemplifica uma fé inabalável. Sua resistência e perseverança são um lembrete poderoso de que, com fé, é possível superar até os maiores desafios. Essa lição é especialmente relevante em tempos de dificuldade e incerteza. O legado de João vai além de seus escritos. Ele é um exemplo vivo de coragem e devoção. Sua vida e obras continuam a inspirar gerações, mostrando que a verdadeira fé pode mover montanhas e transformar vidas. Sua experiência reforça a importância de manter a esperança e a confiança em Deus. Os desafios enfrentados por João são similares aos que muitos cristãos modernos encontram. Perseguições, dúvidas e adversidades são comuns, mas o exemplo de João prova que a perseverança na fé traz recompensas duradouras. Ele nos ensina a enfrentar os obstáculos com coragem e a manter a esperança em tempos difíceis. A esperança que João transmitiu através de suas cartas e visões é um farol para os cristãos hoje. Ele nos lembra de que, independentemente das circunstâncias, a fé em Deus pode trazer paz e força. Seu legado perdura, inspirando cristãos a permanecerem firmes e resilientes em sua jornada espiritual. Obrigado por assistir. Não se esqueça de se inscrever no canal Pérolas da Bíblia e ativar as notificações. Que sua jornada de fé seja sempre iluminada pela verdade e sabedoria das Escrituras. Até a próxima!